perfil com você para sair no Noise. Entendi. É um pouco mais voltado para rock, pop, enfim, música, que eles têm outro canal só para música eletrônica. Então esse é para música analógica, digamos. E a gente queria falar com você porque, enfim, você tem ganhado muita visibilidade, tanto pela questão da música, quanto também, talvez até um pouco, principalmente pela discussão política que você faz bastante. Entendi. Então eu vou começar te perguntando e te falando qual foi a primeira coisa que eu vi de você, tá? Não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, num grupo que eu faço parte de discussão no Facebook, colocaram um vídeo seu, na época que teve aquele episódio aqui em São Paulo, que aquela banda Teste foi fazer um show na porta de algum festival de black metal. Sei que as porra lá dos moleques foram lá e desceram o cacete nos outros. Deixa eu só te avisar. Exatamente. Desculpa, cara, eu esqueci teu nome. Fala pra mim, por favor. Desculpa. João. João, deixa eu te falar. Eu tô te Você não vai me ver aqui na tela, mas eu tô te filmando aqui também com o meu celular. Como eu te falei, eu vou fazer a entrevista, mas como os caras costumam alterar muitas das coisas que a gente fala, tanto do Bolsonaro e tudo mais, pra mim é importante ter o registro, tá? Não se preocupa. Então está sendo filmado aqui pelo celular também, só para que depois não exista uma edição onde falsifique aquilo que eu falo. Bom, esse vídeo que você viu aí, cara, é isso mesmo, cara. Os black metal são completamente imbecilizados. Você não viu que foram lá e depredaram o túmulo do Dimebag Darrell? Sim. Então assim, exatamente, o que os caras são? Os caras são imbecilizados. Eles acreditam que... Eles primeiro têm a consciência absoluta de que aquilo que eles estão fazendo é muito maior do que a música que eles precisam mostrar. Então esses moleques, eles não seguem o black metal por causa da música, muitas vezes. Eles seguem porque aquilo oferece para eles uma proteção social, uma proteção de um grupinho que eles querem participar. E é por isso que existe... Como é que o cara vai lá e bate em outro cara num show? O músico fazendo o som dele, o cara vai lá e bate. Porque não é black metal? É brincadeira. Esses caras são ridículos. Bicho. É o cúmulo do cu. Entendi. Você falando dessas coisas, eu queria entender um pouco, Nando, qual que é a sua formação, a formação do seu gosto, né? Eu vi vários dos vídeos que você falou, claro, eu não vi tudo porque você posta muita coisa muito frequentemente. Mas quer dizer, o que forma as suas influências, digamos? Quer dizer, você parece que é um cara que gosta muito de metal, o mais clássico, digamos, e bastante de música clássica. É isso? Como que você formou um pouco o seu gosto musical? Deixa eu te explicar, cara. Eu tive também a minha época de palhaço, você tá entendendo? Então eu era igual esses moleques sem vergonhas aí, que saíam batendo nos outros, só porque o estilo musical era diferente. Eu, na minha adolescência, era um cara muito preconceituoso com outros estilos. Hoje em dia, cara, o que me forma é tudo. Então, por exemplo, eu tô ouvindo um forró do Sivuca, né, Feira de Mangaio, aquela música é fantástica, é maravilhosa. Às vezes eu tô ouvindo alguma coisa do Almir Sater, né, que é aquele sertanejo misturado com blues, sertanejo de verdade, não sertanojo. Então, hoje em dia, cara, tudo me forma. Eu não pego um CD para ouvir, geralmente são os alunos que chegam aqui na minha sala de aula com determinadas bandas, eu vou e ouço. Então é o mais eclético que você pode imaginar. Numa hora eu tô vendo Bach, na outra hora eu tô tirando uma música do Def, na outra hora eu tô tirando uma música do Pantera, depois eu estou vendo Almir Sater em sertanejo, depois estou vendo música dos anos 60 Elvis. Então, sinceramente, eu não sei o que é que me forma musicalmente, nem eu sei. Acontece que o Pandora 101, que é a minha banda, tem ali claras influências de Metallica, Blind Guardian e tal, Kiss, você vê isso aí na influência. O grande vocalista pra mim é o Gene Simmons do Kiss, né? Sim. Você falou isso da sua adolescência. O que você ouvia na adolescência? Puta, na adolescência eu era... eu ouvia muito Blind Guardian, né? Comecei a ouvir rock, assim, por causa do Kiss. Eu via aqueles caras maquiados assim no palco, falando, nossa, eu preciso ser maquiado também. Eu ficava no meu caderno, cara, escrevendo diversas maquiagens que eu ia usar. Eu era tipo um Gato Félix, que é o cara do Black Metal. Eu ficava desenhando maquiagens que eu ia usar. Então eu ouvia muito rock, né? Kiss, Whitesnake, Blind Guardian, Iron Maiden. O que você imaginar, essas são as famosonas, mas o que você imaginar de rock eu ouvia, até bandas que ninguém nunca ouviu falar, Power God, bicho. Mas a Power God era um negócio tão idiota, cara, que tinha uma música lá, Salvation from Pythagoras, era um negócio tão absurdo. Hoje eu até dou risada, mas era assim.
Deixa eu te falar, Nando, você nasceu aí em Budas Artes, essa é a sua região, né? Eu não sou de São Paulo, eu moro aqui há pouco tempo, então eu não conheço muito fora Eu, do centro. eu, eu nasci em São Paulo, cara, mas eu me considero nordestino, entendeu? Por causa Ah, é? da família da minha mãe. Nasci em São Paulo, mas meu sangue é absolutamente nordestino. Quando eu fico puto, eu começo até a falar com sotaque, tá entendendo, macho? Eu tô Entendeu? entendendo. O Eu sou negócio é até. nordestino, assim, mais ou menos É. também. Então, assim, o meu sangue é nordestino, né? Embora tenha Natal, a nascido em família São da sua Paulo. mãe? Embora nasci em São Paulo, mas me considero aí sangue quente que nem meus primos do Nordeste. Entender, digamos assim, qual que era seu rolê na adolescência. Você andava na galera do metal, você era um cara que ficava mais em casa, como que era, assim, tipo, essa parte do desenvolvimento da música, digamos, em galera, né? Não, cara, eu nunca fui muito de turminha, de o caralho a quatro, entendeu? De andar com turminha de heavy metal, eu tinha minha banda, entendeu? Agora esse negócio de sair para rolê com a minha turminha de heavy metal, não. Eu sempre fui um cara muito caseiro, sempre gostei muito de ficar em casa, lendo, jogando videogame e tal. Eu tinha minha banda para ensaiar, para Era fazer. Pandora já? Pandora 101? Sempre foi, desde os 17 anos de idade. E era Entendeu? sempre essa formação atual, quer dizer, com seu irmão e os outros Não, dois? não. Eu e o meu irmão, né? Estamos na banda desde o começo, porque nós sempre gostamos, entendeu? É nosso sonho aí de adolescência. Então estou eu e o meu irmão desde o começo. E, e depois o baterista, que acabou casando com a minha prima e tudo mais, né? E tive diversos problemas com alguns guitarristas na banda, né? Tá que pariu, eu nem vou mencionar isso. É, mas isso é de lei, né? Sempre acontece. Né? E aí o que eu falei? Eu vou criar um guitarrista para fazer a porra da guitarra na banda. Então, eu vou criar um guitarrista. Peguei um aluno meu e ele é guitarrista da banda, Marcelo Pacheco, até hoje, entendeu? Legal. Então a minha banda é minha família, né? São pessoas da minha família, que eu conheço há mil anos e que são pessoas que não tem como se desvincular daquilo que eu sou. Entendi. E vocês tocam muito? Eu ouvi algumas músicas de vocês no YouTube, tá? E eu vi que vocês têm mais de um CD, um mais recente agora. Mas vocês rodam muito pra tocar também ou vocês gravam mais do que se apresentam ao vivo? Como é que você vai rodar no país, cara? Como é que você vai rodar para fazer show no país? Eu quero que você me pergunte isso daí. Deixa eu te explicar. Quando eu vou pro show, eu vou com duas guitarras. Cada guitarra minha custa mais ou menos 13 mil reais. Só o meu amplificador custa cerca de 4 mil reais. Você tem a pedaleira custando 2 mil reais. Tá? Então só eu, em um show, levo 30 mil reais de equipamento. O cara que quer me oferecer de cachê 300 reais, onde é que eu vou tocar? Tá entendendo? Só o baterista leva 30 mil reais de bateria. O baixista também é uma fortuna, o outro guitarrista uma fortuna. Então assim, a gente faz poucos shows. Né? Então eu fiz lá 2 shows no ano, 3 shows no ano, pra mim tá ótimo. Eu não quero tocar, cara. Eu tenho eu tenho uma eu tenho uma raiva de pós-show, tá ligado? Isso com Pandora, né? Agora banda de rock, de cover, que é o que rola pra noite, isso aí é uma porrada. E justamente o rock brasileiro, ele entra num declínio por causa disso, né, cara? Porque você não tem lugar para você não tem lugar para tocar. Você não tem quem pague aquilo que você leva pro palco. Banda de som próprio hoje em dia é completamente desvalorizada. Eu quero que você me cite 5 bandas, sem ser o Angra, o Crisium e o Sepultura, entendeu? Que conseguem fazer uma agenda regular de shows pelo país. Não tem, cara. No som pesado, entendeu? Não Se a tem. gente usar como exemplo essa banda mesmo desse episódio da briga lá, que eles apanharam um teste, né? Que eles, quer dizer, zero estrutura e zero dinheiro, né? Porque eles montam um palco lá em cima de um carro, eu nunca vi ouvir, né? É que nem a porra da banda do Gato Félix, o cara tá tocando lá na escola, tipo o pessoal comendo cachorro quente ali do lado e tal. Esse tipo de show eu não faço, cara. Esse tipo de merda eu não faço, você tá entendendo? Eu nem saio de casa, não quero nem saber, pô. Gravo aqui que se foda, quer ouvir, ouve. Entendeu? Ouve aí pela internet, porque pra tocar em cantina de escola, isso aí não rola pra mim, entendeu? Agora diga, o que foi? Não, eu ia perguntar justamente isso pra você. O que te interessaria então era um cenário, uma cena, como quiser chamar, um pouco mais profissional, né? Como essas grandes bandas que você falou têm acesso, que realmente é um pouco raro no Brasil. Olha, eu viajei pra Copenhague em trabalho, entendeu? Viajei pra Copenhague em trabalho. Quando eu cheguei no bar lá, o cara falou, porra, você é o Nando Pandora 01? Eu não acredito que você tá aqui. Toca aqui uma música.
Não, a gente arranja aqui, você canta em cima. Em Copenhague, porra. Aqui no Brasil, você chega no bar, o cara te trata com a maior empáfia do mundo, cara. Trata você e sua banda com a maior empáfia do mundo. Ele acha que aquela porra daqueles R$ 300 que eu mando ele enfiar no cu é um grande dinheiro. Aquilo lá não paga nem a condução para chegar até lá. Tá? Então, eu não sei como mudar as coisas aqui no Brasil. Porque fora do Brasil, você conseguiria se apresentar em diversos locais. Agora aqui no Brasil, eu tenho até dó dos moleques que começam a banda hoje em dia. É um negócio assim, altamente merda. Eu sobrevivo de outras coisas. Produção, composição, aula de música. Diga aí, é ou não é verdade? Você, para conseguir marcar essa entrevista comigo aqui, foram 2 semanas, porque eu dou aula das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, que nem um condenado. Ou tô compondo, ou tô produzindo, ou caralho a 4, para poder ganhar o ganha-pão. Porque com banda, com Pandora Zero, eu nunca ganhei um puto, entendeu? Mas também não vendo a minha música por qualquer centavo. É bom que você falou isso. Elas estão disponíveis nessas coisas de streaming, Spotify, Deezer, o que quer que seja? Ou a forma de acesso, com exceção dos que estão no YouTube, claro, dos vídeos, é comprar o disco mesmo? Cara, você pode comprar o disco, eu acredito que esteja na Spotify. A OneRPM é que cuida dessa parte, não sou eu que cuido dessa parte, são eles que cuidam da distribuição. Então eu acredito que seja possível achar ela pela internet. Mas eu sinceramente não tenho me focado tanto nisso agora, sabe, cara? Entendi. Mesmo os CDs, cara, é um trabalho tão imenso você prensar um CD, você aí faz a embalagem, aí cada CD você embala e leva no correio e demora pra caralho pra pessoa receber. Tanto que é terceirizado, é outra pessoa que faz isso daí pra mim. Que a minha vontade é não fazer porra nenhuma, entendeu? A minha vontade é, gravei a música, lancei no YouTube, pode ouvir aí que se foda, tá entendendo? A minha vontade não é fazer nada. Não é fazer nada nesse cenário decadente. O último show que eu fiz, o cara, para promover o show, o cara fez o seguinte: olha, vocês do Pandora 101 precisam participar, nós vamos fazer o Pandora Fest. Fazer Pandora Fest? Legal. Só que é o seguinte, eu não vou mover uma palha para divulgação. Eu só vou lançar uma nota. Você divulgue. Você chame as pessoas para o lugar. Pois muito bem. Quando chegou lá, só tinham pessoas que eu conhecia do Pandora 01. O cara não trouxe uma pessoa pro show. Aí depois dessa porra eu falei, quer saber que se foda, eu não toco mais, eu quero que essa merda se foda. Eu vou fazer as minhas coisas, eu vou ganhar o meu dinheiro, mas eu não vou mais encher bolso de sem vergonha, não. E assim funcionam os shows no Brasil, né? O cara te dá o espaço e ele quer que você lote o espaço. Isso quando você não tem que vender o ingresso diretamente, né? Mas pois é. É a mesma coisa que você contratar um garçom e pedir para que o garçom traga os clientes pro seu restaurante, pô. É isso que acontece, é isso que funciona. Esse último show, só pra entender, Nando, ele tinha sido aonde? Foi aqui em São Paulo mesmo? Foi, cara, eu não lembro em qual casa de show de São Paulo. Eu também não vou citar, pra não ficar ruim pra pessoa que organizou, pra não ficar ruim, entendeu? Então pra não deixar o negócio aí meio zoado, sabe? Só vou pedir pra você aumentar mais o seu microfone, que acho que ficou um pouquinho baixo. Deixa eu ver de posição. Na realidade eu tô tendo que fazer isso num quarto, porque como eu te falei, eu tenho um filho, ele fez 1 mês esse final de semana, então ele tá na sala e eu não posso ficar lá. Daqui a pouco ele começa a chorar, entendeu? Eu tenho que ficar meio aqui. Tranquilo, cara. Não, fica sossegado, pra mim tá ótimo. Você falou essa coisa das aulas, né, do dinheiro, e você disse que gostava muito de jogar videogame também. E num dos vídeos que eu vi você falou que também trabalhava com trilha sonora para videogames. Você realmente faz? É viável para você comercialmente isso no Brasil ou você vende por exterior? Beleza, cara, desculpa a demora. Vamos lá? Essa questão da trilha dos videogames que eu te perguntei. Cara, isso eu já fiz bastante, inclusive tem uma música do nosso CD chamada The Box. E essa música eu compus para uma trilha sonora de jogo e acabou não sendo utilizada. Eu falei, eu vou usar no meu CD. Acontece que no período que eu estudei na Holanda, eu fiz muito contato com pessoas que desenvolviam softwares, né? E aí eu fazia, não vou citar ninguém para que não vincule o jogo à minha imagem. Você sabe que tem muita gente que
que simplesmente não gosta de mim, que me detesta, então eu simplesmente não vou citar esses trabalhos de quem são e tudo mais. O que acontece é o seguinte, eu tinha muitos contatos e um passa para o outro, vai sabendo que você faz trilha e tal, não só orquestral, mas na parte do rock, e aí você vai comercializando com aquelas pessoas e com aquelas pequenas empresas indies de jogos. Diversas vezes vem pessoas aqui me procurar, né? Pô, eu tô com um jogo aí, deixa eu te explicar o projeto, deixa eu fazer e tal. A verdade é que agora, por causa das aulas e por causa das produções, que eu trabalho às vezes mais com mixagem, às vezes uma composição que eu vendo e a outra pessoa faz, entendeu? Só digo como é que é. Mas ultimamente eu tenho estado meio parado aí nessa área, até por ter ido mais na parte de lecionar, entendeu? Do que na parte da composição para os softwares. Mas é isso aí. Né? Eu nem sei se retomo, existem algumas pessoas entrando em contato comigo pelo WhatsApp, eu pedi para fazer isso, mas com a minha agenda agora está um pouco complicada, né? Está um pouco difícil. Eu te perguntei esse negócio dos videogames e também para usar um termo amplo da cultura nerd, eu não sinto ofensivo falando isso porque eu também gosto muito dessas coisas, tá? Jamais. Inclusive eu tava vendo os vídeos que você fez esses dias, tipo de uma resenha do Batman Superman. E você, quando você fala de política, ou um pouco agora quando você estava falando do cenário musical, você às vezes se exalta bastante, né? Dá pra você ver, você falou esse negócio de Nordeste, eu sou de Maceió. Em Maceió a gente falaria, você pega um ar, fica puto. E geralmente, uma impressão minha, de novo, se eu estiver errado me corrija. Quando você fala dessas coisas mais de cultura pop e tal, parece ser um assunto um pouco mais prazeroso pra você. É assim mesmo? Quer dizer, é menos tenso falar dessas coisas? Olha, às vezes os alunos Seja chegam... super-herói. Às vezes os alunos chegam aqui achando que eu sou um monstro, né? Aí eu falo pro cara assim, não, cara, pode errar aí à vontade, cara. O único lugar onde eu não me irrito é quando eu tô dando aula. Fica sossegado aí, fica tranquilo. E a verdade, cara, é que os vídeos não são 100% daquilo que eu sou, é só um aspecto daquilo que eu sou. Então, às vezes, quando eu tô falando de política, não tem como você não se indignar com o cenário político brasileiro. E aí eu fico puto mesmo, entendeu? Eu vou ficar editando para parecer que eu sou algo que eu não sou? Não, eu fico puto mesmo e acabou. Agora, quando eu falo a respeito de cinema, quando eu falo a respeito de quadrinhos e tal, que é um grande hobby, um grande prazer na minha vida, é claro que eu fico de uma maneira mais contente, assim, né? Mas às vezes os caras acham que eu sou 100% violento aqui. Mas não, meus alunos eu sou bem tranquilo. Essa questão da política, eu queria entender um pouco o seu posicionamento político, Nando. E eu vou fazer um paralelo aqui. Ainda nessa questão dos quadrinhos, né? Quer dizer, eu vi um vídeo que você fez naquele episódio terrível, diga-se de passagem, da Comic Con, do Pânico, que se eu não me engano, que super invadiu a privacidade da menina, lambeu a fantasia dela e tal. Você defendendo essa questão, que é, digamos, uma questão da liberdade individual da menina do que ela fazer o caralho ela quiser da vida dela. Por outro lado, não sei se você concorda com isso, mas quando a gente fala de política, você tem um discurso um pouco alinhado ao espectro de direita, que em determinadas questões é um pouco castrador frente às liberdades individuais. Você concorda com isso? Como que você vê assim? Aliás, como que você chegou? Desde novo você sempre teve esse posicionamento político? Não, eu acho que é uma má interpretação sua a respeito do que é ser de direita, entendeu? Então, por exemplo, ser castrador em que sentido? Se foram os conservadores que, por exemplo, libertaram os escravos da escravidão. É castrador em que sentido se foi o próprio Partido Conservador que começou a apoiar as mulheres para que elas tivessem desejo, que elas tivessem acesso ao voto. Então, castrador em que sentido? É justamente libertador. É libertar o homem de um Estado absoluto. Existem governos de direita que têm um Estado muito forte. Eu sou conservador e liberal na minha maneira de observar o mercado. Conservador no sentido de que é necessário preservar aquilo que de bom a sociedade conquistou. Compreende isso? E o que a sociedade conquistou de bom? O direito da pluralidade das religiões, o direito de você empreender sem que o governo te taxe uma porrada de impostos em cima disso, o direito de opinião, o direito aberto à democracia. Então, conservador no sentido de conservar aquilo que toda a sociedade
entende como bom: família, a pluralidade religiosa, a pluralidade de ideias e tudo mais. Então eu não vejo como ser conservador castra direitos das pessoas. Então, por exemplo, você, se quiser, eu sei que tem seu filho aí, com todo respeito à sua família e tudo mais, mas se você virar um viadão, se você virar um boiolão, tudo bem, o seu direito de dar a sua bunda por aí. Mas é o meu direito de não concordar com você dando a sua bunda, certo? Então não é a questão de cercear o seu direito. É a questão de eu ter meu direito de opinião. Ou pirocas e cus e priquitas estão acima de qualquer tipo de opinião. São sacrossantas. Você, como heterossexual, se trair a sua esposa de uma hora para outra, aí você vira um galinhão total. Você virou o master galinha aí das galáxias. O metelão das galáxias. Todo mundo vai falar: esse cara é galinha, esse cara é galinha, esse cara é galinha, esse cara é galinha. Eu estou criticando a sua posição como heterossexual. Por que os homossexuais têm que estar acima de qualquer opinião de quem quer que seja? Não, absolutamente. Então não é de você cercear direitos. É justamente o contrário. É de dar direitos a todas as pessoas, inclusive de divergir daquilo que você acredita. Mas quando a gente fala, por exemplo, para pegar uma questão... Eu vou citar aquele... Pode citar, fica à vontade. Que você falou... Depois daquela coisa da entrevista da Ellen Page com o Bolsonaro, você postou um vídeo dela que ela estava tentando entrevistar aquele candidato americano, Ted Cruz, falando alguma coisa. Não exatamente o caso que ele citou, mas enfim, falando nisso do casamento de homossexuais, por exemplo. Não casamento religioso, porque isso é uma questão da religião. Claro. Não compete a ninguém julgar isso. Mas o casamento civil e os direitos iguais conforme o casamento civil. Direito à herança, direito a plano de saúde, digamos, o que quer que seja. Certo. Nesse caso, por exemplo, eu posso dar opinião. Eu estou partindo dos homossexuais porque eu claro, sou neles, tá? Mas claro, não, manda bala. Seja. Cara, a grande verdade é que os homossexuais já podiam fazer isso, ok? Então você já podia passar a sua herança, você já podia, através de contratos, dizer como era a sua união estável. Você já podia fazer isso. A partir do momento que você usa a força da lei para igualar, entendeu? Um casal homossexual e um casal heterossexual, esse casal homossexual, na palavra casamento civil, tem direito a adotar uma criança. Eu posso divergir de você se essa criança ou se esse casal homossexual pode passar na frente de uma fila de adoção de um casal heterossexual. Eu posso divergir ou não? Claro que eu posso. Sim. Entendeu? E eu posso achar também que um casal homossexual, até que se apresentem estudos de que a família homossexual tem a mesma condição de uma família heterossexual, até que se apresente estudos a esse respeito, eu tenho a minha opção de me opor. E nisso eu me oponho. Você tem lá o estudo do Mark Regnerus, que foi inclusive atestado pela própria Universidade do Texas, dizendo que casais homossexuais que criaram filhos, esses filhos têm muito mais problemas em diversas situações na vida. Então eu não acredito que seja justo com casais heterossexuais que querem adotar estarem no mesmo padrão de igualdade de casais homossexuais. Tá entendendo? Então essa é a minha visão a esse respeito. O que você faz com a sua liberdade pessoal é problema seu. Entendeu? É problema seu. E vale lembrar, sempre puderam transmitir herança, sempre puderam, através de contratos, fixar uma união ali, mas o que a lei pretende é um casamento civil em padrão de igualdade absoluta a casamentos heterossexuais. Até que apresentem para mim estudos concretos e absolutos e sem dúvida nenhuma de que um casal homossexual cria com tanta qualidade como um casal heterossexual. É claro que existem casais heterossexuais filhos da puta que batem no moleque, o caralho A4 transforma o moleque em escravo e o cacete A4, mas isso num processo de adoção, todo processo de adoção está sujeito a uma análise psicológica e uma análise judicial de um juiz competente, ok?
Mas nós estamos falando em casos gerais. Então, em casos gerais, eu verdadeiramente acredito que um casal homossexual não tem o direito de passar por cima de um casal heterossexual na hora da adoção ou de competir em igualdade. Porque se todas as pessoas são iguais e que você queira igualdade em tudo, e não é, porque os seres humanos foram feitos diferentes, você coloca lá na corrida de 100 metros cota para deficientes físicos. Aí vai lá o cara na cadeira de roda correr contra o Usain Bolt. Que tipo de igualdade pode haver nesse tipo de sentido? Não, não tem nenhuma. A igualdade, né, em si ela não existe. A maior forma de desigualdade que um ser humano pode imaginar é tratar de maneira igual todos os outros seres humanos. Porque as pessoas precisam ser tratadas de maneiras diferentes conforme a desigualdade. É ou não é? Por exemplo, você tem cadeira de rodas, você anda de cadeira de rodas e você precisa que o ônibus te dê um acesso para que você entre naquele ônibus. Você precisa ser tratado de uma maneira diferencial segundo a sua desigualdade em relação às outras pessoas. Isso é ser justo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Nando. Esse argumento que você usou, da igualdade e desigualdade, ele é um dos pontos de partida, por exemplo, para as cotas sociais no ingresso das universidades. Não as cotas sociais para os negros, tá? As cotas sociais para quem estudou em colégio público a vida inteira. Que pode-se dizer que é, de certa maneira, uma política de assistencialismo do Estado, um pouco de um governo um pouco mais forte, que interfere na vida do cidadão. Essa questão, você concorda? Para você, enfim... Veja só, o fato de você nascer pobre, ou negro, ou de qualquer maneira que seja, isso influencia diretamente no seu poder cognitivo, na sua inteligência, na sua capacidade. Eu quero que você me diga, o fato de ser negro ou ser pobre influencia na capacidade da pessoa ser o que ela quiser? O maior autor da literatura brasileira é Machado de Assis. Machado de Assis era negro e pobre. Sozinho, nos ombros de Machado de Assis, está praticamente toda a cultura brasileira. Então, eu sou a favor de você tratar desigualdades entre os seres humanos de uma maneira justa. Uma coisa é você ter um deficiente que precisa de boas calçadas, de boas guias, de boas ruas, de um ônibus que faça com que ele suba com mais facilidade de acesso a todos os locais. Outra coisa é você julgar a incapacidade intelectual de um ser pela condição social ou pela condição de cor dessa pessoa. Dela ter nascido negro, ela não tem capacidade intelectual. Isso é um absurdo. Entende? Então eu não vejo... Mas as oportunidades como variáveis, isso você acha que não... Deixa eu lhe falar, todas as oportunidades devem ser conquistadas. O ser humano entra no mundo em um mundo de conquista, de conquistar qualquer coisa. Senão eu chego lá pro Rock in Rio e falo, eu quero cota pra minha banda, Pandora 01, eu toco há milhões de anos. Eu quero cota. Eu falo que se foda, porra. São as visualizações, é aquela tua qualidade. Você não deve exigir nada do mundo porque você nasceu de determinada maneira. Porque eu não tive o cu virado pra lua e tive um empresário como o Luan Santana, eu vou exigir do Luan Santana uma parte do dinheiro dele. Eu só não quero que ele pegue o meu dinheiro através da Lei Rouanet, tá entendendo? Agora, eu não vejo como condição social e cor de pele, né, possa de alguma forma influir na capacidade intelectual de uma pessoa. É claro que você tem pessoas que não têm acesso ao estudo, não têm acesso a livros e tudo mais, mas esse é um problema completamente diferente, que se forneça educação a todos os indivíduos, mas não que alguns indivíduos que não têm capacidade passem a exercer cargos que exigem dessa capacidade só porque são de determinada cor de pele ou determinada classe social. Qual que é o problema do
sistema político atual brasileiro? O que te incomoda? Para além do governo PT, que isso você deixa bem claro que por motivos mil você não gosta. Olha, eu vou te falar, o governo brasileiro e todos os governos pós ditadura militar, que foi uma merda, tá? O pessoal que acha que eu defendo ditadura militar, é brincadeira. Se instaurou no Brasil algo que a gente chama de um conluio entre o metacapital e o governo. Metacapital são aquelas grandes empresas que acreditam que estão acima do mercado e passam a ingressar o governo ou fazer com que a máquina governamental trabalhe para que elas se mantenham sempre acima do mercado. É por isso que você tem um carrinho Bosta 1.0 por 40 mil reais. É por isso que você não consegue comprar um barraco no meio de uma favela por menos de 150 mil reais. Então, o grande problema do Brasil é não só o caixa 2 que essas empresas fazem. Veja, não é o problema doação aberta. Olha só, eu tô doando para essa porra desse partido porque eu quero a minha eu quero isso daqui, eu quero que essas leis sejam aprovadas. O problema, cara, é um caixa 2 que essas empresas fazem com os governos por baixo dos panos, que faz com que essas empresas permaneçam sempre acima do mercado, em um conluio, em uma orgia imunda com o próprio governo. Tá entendendo? Então, todos esses contratos que Andrade e Gutierrez, todo esse contrato que o Odebrecht fechou com o governo, o que que é? O que que é isso de fato? É porque eles deram um adiantamento que retorna para eles com o caixa público. Então o problema do sistema brasileiro é justamente esse, é justamente o caixa 2, é justamente o esquema de poder, é o conluio do metacapital com o governo, que não é um capitalismo legítimo. Um capitalismo legítimo, você tem diversas empresas concorrendo pelo melhor preço, pelo menor preço e pelo melhor produto. Neste caso, você tem empresas subornando o governo para que só elas possam oferecer ao povo o pior produto pelo pior preço. É isso que acontece. Esse cenário para você acha que diz respeito à mídia? Cara, da mídia, digamos. Eu acho que a mídia ela é muito conivente, eu acho que a Globo ela é muito conivente e tal, mas não é uma culpa só da mídia. É uma falta de entendimento das pessoas do que é que está acontecendo. Se eu pergunto aqui para 90% das pessoas qual é a diferença entre direita e esquerda, os caras não sabem qual é a diferença. A diferença na cabeça dos caras é a esquerda é a boazinha, a direita são os filhos da puta, parecido com Hitler, hein? Lembrando que Hitler era de esquerda, era de um partido socialista. Antes de se tornar partido nazista, se chamava Partido dos Trabalhadores Alemão. Era o PT alemão. O partido nazista era o PT alemão. Então é justamente o contrário. O analfabetismo político das pessoas é tão grande que como é que eles vão entender quando eu falo aqui que o metacapital entra em conluio com o governo para se manter acima do mercado? Eu falo isso para as pessoas, elas acham que eu estou falando grego. Então não é só um problema da mídia, é um problema de entendimento dos próprios cidadãos brasileiros, que não vão para a escola para aprender, vão para a escola para serem doutrinados. E saem da escola achando que eu sou o maior lunático do mundo. Porque a única coisa que eles aprenderam é a doutrinação que vem sendo feita aqui do Brasil desde a década de 30. Como é que você acha que um negócio sendo feito desde a década de 30 muda de uma hora para outra? PT vai sair de lá e vai continuar a mesma merda, mas nós temos que lutar contra o PT. Porque se você está sendo estuprado... Diga, pode falar. Não, eu ia te perguntar justamente isso. Qual que é a alternativa nessa última manifestação, essa manifestação grande que teve contra o governo aqui, inclusive o Aécio e o Alckmin foram expulsos, foram xingados e tal. Quer dizer, à primeira vista, o PSDB é a grande alternativa... PSDB, cara, é como na teoria das tesouras, tá? De Lenin.
ele é a direita da esquerda, mas os dois são esquerda. Eles mesmos dizem que simplesmente competem por cargos, não por ideologia. A ideologia é a mesma. Se o PSDB tivesse ficado o tempo suficiente no governo, talvez o caos econômico não fosse tão grande, mas o objetivo é absolutamente o mesmo, porque aqui você tem um de viés marxista e aqui você tem um de viés fabiano. Se eu falo essas duas coisas, as pessoas simplesmente não entendem. Agora, aí você chega e fala: vai mudar depois do PT? Nunca mudará. Nunca nesta realidade algo mudará. A única coisa que existe nessa realidade é a luta constante, a vigilância constante contra a corrupção, contra a safadeza, contra a ladroagem, contra a putaria total. Ou existe algum ser humano 100% bom? Porque você observa em todos os seres humanos a tendência para se corromper, a tendência para fazer o mal. Portanto, a única coisa que existe é a luta constante. Caiu o PT, nós vamos lutar contra o PMDB. Caiu o PMDB, nós vamos lutar contra... Caiu o PT, vamos lutar contra o PMDB. O PMDB também está envolvido. Lutaremos contra o PMDB também. Agora, até que o povo brasileiro tenha um governo onde ele pode respirar, onde eu posso chegar e falar assim: agora eu vou montar a minha escolinha de música para ter vários professores de música trabalhando comigo sem que o governo me coma de impostos. Até que os seres humanos, os cidadãos brasileiros tenham as suas liberdades garantidas, a luta é constante. E não interessa. Eu mesmo falei para o Bolsonaro quando estava conversando com ele. Eu cheguei e falei: Bolsonaro, se você for aquele cara que vai trair a nossa confiança, você pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a descer cacete em você. A vida é feita de uma luta eterna. Nunca chegará um momento onde todos os seres humanos falarão: agora estamos bem, estamos livres da corrupção, estamos livres de toda a bandalheira, estamos livres de aspirações corruptas e perversas. Isso não vai existir. A luta, ela é eterna. Você falou, eu queria te fazer, na realidade, 3 perguntas, para a gente poder ir para os outros assuntos além dessa política. Uma é que você falou dessa coisa de lutar. Uma coisa que o PT diz em seu argumento, que essas investigações que são feitas agora, muito disso decorre do fato de que eles tiraram os órgãos que são capazes de investigar do cabresto. A Procuradoria de Justiça da República, a Polícia Federal, etc, etc. Pararam de controlar muito eles. Você concorda com isso ou não? Isso é... Cara, olha, o PT ele formou um esquema de poder. É diferente de tudo que nós vimos no nosso país em todos os tempos. Ele aparelhou todas as instituições brasileiras. Aquele povo que se manifesta em prol do PT ou mama nas tetas do governo, ou espera algo do governo, ou é completamente imbecilizado, a ponto de suplantar a própria justiça. Tem um cara aqui petista que falou, lembra quando caiu aquele avião do presidente da Vale, ex-presidente da Vale? O cara falou: eu queria que... agora. O cara falou assim, isso eu tava do lado da mesa do cara, hein? O cara falou assim: queria que o Sérgio Moro tivesse morrido. O cara fala um negócio desse, bicho. O que eu faço? Eu saí da mesa, porque senão eu matava o cara ali. Entendeu? De raiva. Eu que não ia fazer isso, mas então saí. Mas isso não é a mesma coisa que dizem, por exemplo, ao ficar chamando a Lula de vagabundo. Eu falo, meu pai é assim. Meu pai tem um amigo que... Ninguém, o amigo dele, passa metade do dia dizendo que se eles pudessem, ele matava o Lula, matava o Dilma, matava... Quer dizer... É um cara, exatamente. Você tem que entender a indignação do povo brasileiro. Agora, quando o cara suplanta a própria realidade que ele está vendo acontecendo todos os dias na televisão, que ele está vendo a tonelada de provas em relação ao Lula, em relação a Dilma, quando o cara suplanta a própria realidade para transformar o ódio dele em um viés político, é absurdo. Então a verdade é o seguinte: seu pai dizer, por exemplo, eu acho que a Dilma tinha que morrer. Tinha que morrer mesmo, cara, porque é pena de alta traição. Se fosse correto, se o país fosse correto, se o país seguisse a lei, e pena para alta traição é a morte, é pena de morte. Se fosse seguir a lei, por você ter transformado todas as instituições brasileiras em filiados do Partido dos Trabalhadores,
de você colocar um advogado de toga no Supremo Tribunal Federal, isso é crime de altíssima traição contra a própria Constituição brasileira, que já é uma merda. Qual foi ali você disse? Oi? É o Toffoli, o Fachin era cabo eleitoral da Dilma. Então, assim, o ódio brasileiro, o ódio do povo brasileiro, ele é justificado. Agora, um ódio com um cidadão que simplesmente cumpre o seu papel de juiz, que simplesmente cumpre o que está na lei, que simplesmente investiga diversos crimes feitos pelo PT, é um ódio injustificado e criado através da distorção da realidade, para que essa realidade se transforme única e exclusivamente na visão do partido que ele pretende defender. Entendi. Eu queria te perguntar com relação ao Bolsonaro também. Você parece ter um apreço, digamos, por ele. E, da mesma forma como muitas pessoas, para muita gente ele é o norte, o caminho a se seguir. Você realmente acha que ele é uma alternativa? Eu tenho uma crítica gigantesca ao Bolsonaro que eu te falo até agora por quê. Eu tenho uma porrada de crítica contra o Bolsonaro, cara. Eu tenho uma porrada de crítica contra o Bolsonaro. A retórica dele não é boa. Eu já falei isso pra ele. Ele falou, Nando, é verdade, bicho. É verdade. Porque o meu negócio era pra eu estar no exército, Nando. Eu não queria estar nessa merda desse negócio de política, porque o negócio é foda. O negócio aqui é foda mesmo. A retórica dele é ruim. Muitas vezes ele se expressa de uma maneira ruim. Algumas coisas que ele fala eu não concordo. Tá bom? Eu não preciso concordar 100% com aquilo que ele fala. Agora, como propostas políticas, eu endosso aquilo que ele quer. Como propostas políticas, eu endosso aquilo que ele quer. Eu já disse aqui em outros vídeos, eu prefiro o Ronaldo Caiado. Tá? Eu prefiro. Mas o Bolsonaro, ele decidiu carregar esse fardo. Então eu vou votar em quem? Vou votar em Marina, na qual eu não concordo em absolutamente nada? Que nem o pessoal diz, que é verde por fora, vermelha por dentro. Não tem, pra mim não tem como, entendeu? Então eu endosso aquilo que o Bolsonaro quer politicamente. Se eu discordo de como ele se expressa, se eu discordo da retórica dele, se eu discordo do que ele acha a respeito de ter um filho viado, eu quero é que se foda. Eu quero saber o que o cara entende como política e o que ele quer fazer. É a mesma coisa que eu quero? É parecido com o que eu quero ou não? Se é, então pronto. Se não, eu não vou votar. Assim como eu não vou votar na Marina. Ninguém é obrigado a votar em alguém. Né? Você, por exemplo, discorda do Bolsonaro. Não sei quem que você vai votar, mas vote em quem você quiser. A democracia tem que ser assim. Né? Pois é, se você vai anular, faça o que você quiser, cara. Justamente, eu não quero cercear o seu direito de qualquer coisa. Mas aquele seu voto anulado, ou aquele seu voto branco, tem que ser verificado como tal. Porque uma eleição onde a apuração dos votos é secreta é por si só fraude. Eu tenho o direito de saber se o meu voto foi contabilizado como eu o votei. E em uma eleição onde eu não tenho esse direito de verificar os votos, é por si só fraude. Nessa última eleição aconteceu aquilo que a gente nunca imaginava ter acontecido. Foi proibido pesquisa de boca de urna, não saiu prévias de urnas, não saiu prévia de porra nenhuma. De repente aparece o resultado das eleições na tela. A Dilma ganhou! Foi ou não foi desse jeito? Nunca aconteceu isso no país. O cidadão de bem tem o direito de desconfiar? Tem. O cidadão de bem tem o direito de pedir a recontagem dos votos? Tem. Mas não é possível, por causa do sistema Smartmatic de e-vote das urnas. Mas você acha que pode ter acontecido algum tipo de fraude? Se eu acho que pode ter acontecido algum tipo de fraude, falhou um pouquinho aqui a conexão. Eu tenho a certeza absoluta de que aconteceu fraude. Tá? Você tem lá um general cubano abrindo a boca em Miami. Você tem o próprio gráfico dos números, onde acontece o seguinte: Aécio subindo, Dilma estagnada e descendo. E de repente, a partir das 6 horas da tarde, não foi contabilizado um voto para Aécio e todos os votos são da Dilma. É absurdo. Qual é a probabilidade matemática de uma curva dessas acontecer? É nula. É nula.
E o Aécio foi frouxo de simplesmente falar, ó, nós vamos querer aí a recontagem dos votos. Fez lá uma audição, uma auditoria meia boca das urnas, porque ele queria que a porra da bomba explodisse na mão da Dilma, e que é justo que exploda. Mas ele simplesmente sabia, ele soube que ele ganhou a eleição e simplesmente abriu mão dela. Porque falou, o país está fudido mesmo, nós vamos tentar de outra forma. Foi isso que aconteceu. Não tem outra explicativa, não tem outra explicação para que uma presidenta democraticamente eleita, 3 meses depois da eleição, o povo inteiro está na rua em massa pedindo para que ela vá embora. Não tem outra explicação a não ser fraude eleitoral. O povo viu que na presidência da República não estava o desejo dele manifesto nas urnas. Inclusive em Ceará e o caramba 4. Minha família é do Ceará. Tá? E perguntava para as pessoas lá, você votou na Dilma? Votou na Dilma? Ninguém votou naquela porra, cara. Aí fala que há os votos do Nordeste. Aí lá, ninguém vai lá contar, não tem nem como recontar. Então, Mas você acha que essa rejeição em massa que, quer dizer, já existia antes, mas se sentou muito nessas últimas semanas, nesses últimos meses, pelo menos, é resultado, de certa forma, de uma campanha midiática muito forte, se é verídica ou não o que essa campanha traz, mas enfim, que ela existe? Deixa eu te explicar, cara. Nenhuma mídia foi mais leniente com Lula e Dilma do que a grande mídia brasileira. O Lulinha enriqueceu da noite para o dia e ninguém noticiou. A partir do momento que o povo vai para a rua, a partir do momento que são toneladas e toneladas de provas, o que a Globo faz? Mostra o que está acontecendo. Mas que ela é leniente com o PT, ela é. Tanto que ela mostra o que está acontecendo, logo depois vem a carta do Instituto Lula lá dizendo por que isso aconteceu e tudo mais. Então não é questão da mídia influenciar as pessoas. A questão é que a avalanche de merda é tão grande que a mídia simplesmente não consegue mais abafar, não dá mais para tapar a peneira com o sol. E as pessoas, desde o momento que a Dilma é reeleita, a partir do momento que a Dilma é reeleita, se indignam com isso. Vão para a rua contra isso. A posse da presidente da República, nesse segundo mandato, foi a coisa mais pífia e mais vexatória que você pode imaginar. Não tinha ninguém naquela merda de posse. Só movimentos sindicais contratados pelo próprio PT. Então, você vê, cara, o completo esgotamento do povo brasileiro. O povo brasileiro que sempre é pacífico, que sempre foi pacífico. O completo esgotamento do povo. O pessoal está cansado, bicho. Você vai na rua, você vê o povo cansado. E o povo realmente com ódio. Porque esse ódio é justificado pela própria realidade. E é necessário odiar o mal. Você não pode amar aquilo que é mal. E nós temos um governo que é claramente, por toneladas de provas, mal. Que destrói o povo brasileiro, que esmigalha o povo brasileiro. É isso que nós temos. Então, o ódio das pessoas, ele é justificado pelos próprios fatos que estão expressos na realidade. O ódio dos petistas é uma distorção da realidade, na qual só se enxerga qual é o propósito do partido. Entendi. E você desconsidera uma camada intermediária, digamos, que... Ih, cara, a sua conexão falhou um pouco agora. Concordando com o PT. Eu tenho visto essa camada ser feita, não concordo com o governo, não concordo com as políticas públicas da Dilma, desconfia de tudo que se tem feito, ou desconfia, ou acredita piamente. No entanto, também não, digamos, está junto com o outro lado, que se coloca tão enfaticamente contra o governo a ponto de fazer o impeachment, por exemplo. Sua conexão... Uma camada intermediária para você. Deixa eu só lhe falar, sua conexão falhou um pouquinho, eu não ouvi a sua pergunta, mas de qualquer forma, eu tenho que sair para minha aula agora 1h05, tá? Essa será a última pergunta que eu vou poder te responder, beleza, cara? Mas vamos lá, faça ela aí rapidinho. Eu vou fazer outra então, tá? Na realidade eu queria te perguntar várias outras coisas, eu posso mandar por escrito algumas outras depois, a gente pode conversar. Eu não sei se eu vou ter tempo, cara, você sabe que essa entrevista aí, você tá atrás de mim aí 1 mês, né, cara?
pra gente fazer. Eu não sei se eu vou ter tempo, cara. Porque eu te falei que hoje eu conseguiria meia hora, já tô há mais de 40 minutos aqui, né? Tudo bem. Mas faça aí, essa é a sua última pergunta. Sobre retórica, mudar o que eu ia falar. Você falou da retórica do Bolsonaro. E eu queria saber sobre a retórica. Às vezes você cita coisas religiosas, Deus, enfim, e você tem uma retórica parecida com de padre. Você tem uma educação religiosa? Você frequenta a igreja? Você tem alguma coisa nesse sentido? Cara, eu frequentei a escola adventista e lá eu era conhecido como o maior queimador de Bíblia que você já podia imaginar. Eu era praticamente o demônio ali na sala de aula, cara. Né? Então, a retórica que eu construí foi observando grandes filósofos, tá? Platão, Aristóteles. E alguns desses filósofos são cristãos, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o professor Olavo de Carvalho, o padre Paulo Ricardo. Então essa minha retórica ela não foi construída de uma maneira por causa de uma educação religiosa que eu nunca tive. Eu era o maior capiroto que você pode imaginar, como eu já disse aqui várias vezes. Doutor Pirrola e Maestro Boquete têm mais chance de ir para o céu do que eu. A retórica que eu tenho eu construí não só estudando, lendo muito, porque eu sempre li. Um dos grandes prazeres da minha vida é ler. Eu sempre reservo diversas horas do meu dia para ler. Tá? Então chega 9 horas da noite, eu termino as minhas aulas, vou dormir às vezes tardíssimo, porque fico lendo, às 2 horas da manhã, dormo 4 horas por dia. E procuro fechar aí o meu ano com 40 ou 50 livros lidos. Então a minha retórica vem do meu hábito de ler. E não de determinada coisa, ou determinada pessoa, ou determinado tipo de educação. Vem de simplesmente ver como é que as objeções são refutadas. Como é que os argumentos são desconstruídos. Como é que você tem uma argumentação e você, a partir dos pontos dessa argumentação, enxerga todas as falhas e pode confrontá-la com a realidade. Porque qualquer retórica que não esteja apoiada na verdade e na realidade é uma retórica fadada à destruição, fadada ao fracasso. Então, se eu tenho aí mais de 500 mil de inscritos aqui no meu canal, se eu tenho mais de 180 mil pessoas no meu perfil pessoal, se eu tenho mais de 100 mil pessoas na minha página lá, oficial, é porque alguma verdade naquilo que eu falo as pessoas veem. Porque não existe nada que fascine mais as pessoas do que a verdade. Não que eu pretenda ser o dono da verdade, mas eu não posso negar a realidade que está diante dos meus olhos, dizendo algo contrário a ela mesma. Tá entendendo? Claro. Eu chego aqui vestido de Carmen Miranda e peço para que você me chame de Dona Marli. Eu falo, caralho, mas Dona Marli? Mas esse cara tá todo barbudo aí, como é que eu vou chamar ele de Dona Marli? Você não pode negar a realidade que você defronta com os seus olhos. E é isso que eu faço. Cara, um excelente dia para você. Essa aí, desculpa se a nossa entrevista talvez tenha sido mais curta do que você pensava, com algumas interrupções. Coisa, né? Eu não Tá. posso nem te mandar poucas perguntas pontuais por WhatsApp que você me responde por áudio. Claro. Aí fica Manda o seu tempo. Tá, manda sim, cara. Manda aí essas perguntas que você necessita para completar a tua entrevista, que eu vou responder aí da melhor maneira possível. Você tem registrado também tudo. Tá, joia. E aí você pode publicar lá no seu magazine da maneira que você achar melhor, tudo bem? Combinado. Irmão, Obrigado, um excelente dia para você e eu vou respondendo conforme me for possível o tempo, tá bom? Tranquilo. Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Foi isso aí.